Quero pedir para a igreja abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós temos pregado de maneira expositiva, sequencial, esta carta de Paulo aos Romanos. E essa é uma das bênçãos da pregação expositiva, irmãos. Nós não podemos pular textos da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus revelada tem que ser pregada. Quando fazemos uma pregação temática, nós escolhemos textos que queremos pregar segundo um título que damos. Quero pregar sobre o amor, quero pregar sobre a comunhão dos santos, quero pregar sobre a santificação. Ok, você busca um texto na Bíblia que dê suporte a esse tema, a esse título. Mas na pregação expositiva não é assim. Então é uma bênção, por quê? Porque Deus vem falar de maneira completa a palavra dele, a revelação dele naqueles dias e que perdura até este momento. E hoje nós estamos aqui diante de um texto desafiador, mas como já oramos, esse é um texto muito desafiador, não para a igreja de Cristo, porque esta está selada pelo sangue do Cordeiro, mas para aqueles que não conhecem Jesus. Paulo aqui vai falar sobre o juízo de Deus sobre toda a humanidade. E essa é uma palavra de amor para todos nós, para que nós sejamos consolados e instruídos na revelação de Deus sobre este dia. Então abra aí a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2, e eu lerei dos versículos 1 a 11. Acompanhe a leitura da palavra de Deus com fé. Ouça com fé a leitura. Romanos 2, de 1 a 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida foi a Tua palavra, e nós clamamos agora a unção do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza, ó Pai, a conhecermos e a vivermos a verdade revelada por Senhor naqueles dias e que perdura até hoje para a Tua igreja. Ajuda-nos, Pai. Senhor, aquiete o nosso coração em Tuas mãos, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e vivê-la para a Tua glória. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto da palavra de Deus, ele pode muito bem ser ilustrado com a vida de dois amigos que viviam na mesma cidade, em uma região de furacões. A gente sabe que nos Estados Unidos existe um cinturão ali, onde ocorrem muitos furacões durante os anos. Mas naquela cidade nunca passou um furacão. Mas um dos amigos, sendo avisado pelas autoridades da cidade de que, embora não houvesse furacões ali, em algum momento um furacão poderia vir. Um desses amigos então resolve construir a sua casa e ele investe bastante em um porão. Um porão na casa, um porão seguro, no qual, se houvesse a vinda de um furacão, ele e a sua família estariam guardados. Mas o outro amigo caçoava dele. Você, rapaz, nunca teve um furacão aqui nessa cidade? Você vai gastar dinheiro com um porão tão estruturado desse? Eu não, eu vou fazer a minha casa simples aqui e vou investir esse dinheiro do porão em outras coisas. E o que acontece é que um dia sobreveio um furacão àquela cidade. E aquela família que havia se prevenido e construído, investido recursos, a sua vida, o seu tempo, em um belo porão, foi guardado daquele furacão. Mas, na casa daquele amigo que estava desprevenido, houve então grande destruição. Todos foram mortos porque estavam sem abrigo no dia em que veio aquele furacão. Muito bem, Paulo está dizendo aqui a judeus e gentios na igreja de Roma que, em algum momento, o furacão da ira de Deus virá sobre toda a humanidade. E aqueles que estiverem firmes em Cristo, então serão guardados. Aqueles que caminharam nessa vida sem investir em sua vida espiritual
sem investirem em sua comunhão com Cristo, serão levados então pelo furacão da ira de Deus. A gente vai ver esse texto aqui em 2 pontos. Primeiro, Paulo vai dizer ali que o juízo de Deus virá sobre os moralistas, virá sobre aqueles que se acham muito guardados em si mesmos, em suas próprias obras. E, em segundo lugar, qual o critério desse juízo de Deus? Qual o parâmetro para Deus julgar a humanidade naquele dia? Será a retribuição pelas obras humanas. Daí o título desse sermão: Deus julgará a todos com justiça. E eu quero que você guarde o seguinte aqui: se você não se converter a Deus, segundo essa palavra, você será condenado. Como aquele homem que não tomou precauções em sua vida para garantir a proteção da sua família, não fazendo um belo porão diante do furacão, você também será levado naquele dia. Essa é a mensagem que precisamos guardar aqui. Se você não se converter a Deus, você será condenado. Paulo vai falar primeiramente para aqueles que são moralistas nessa vida, para aqueles que se julgam muito de bem com Deus, muito seguros com Deus, mesmo não confiando em Cristo como seu Salvador. Olha como é que ele começa o versículo 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo está falando aqui com os judeus nos seus dias, que estavam na igreja, e também aqueles que não eram da igreja, que porventura leriam esta carta aqui. Qual é o contexto aqui? Se você olhar a parte anterior aqui do texto, nós vimos no capítulo 1, de 24 a 32, que Paulo está condenando os gentios por suas imoralidades. Gentios que não eram judeus, que cometiam toda sorte de imoralidade. Justamente porque a eles não foi revelado a lei de Deus, as promessas de Deus. Eles não conheciam. Deus revelou a lei a Israel, seu povo. E a lei refreava muito da maldade no coração dos judeus. Mas e os gentios? Eles não tinham esse refreio da lei de Deus. Então eles cometiam toda sorte de imoralidade. Imoralidades sexuais, e Paulo vai condenar o homossexualismo de maneira específica aqui, e também imoralidades de todo tipo. A maior lista de pecados do Novo Testamento está aqui, ó. Romanos capítulo 1, de 29 a 31. 21 pecados que os gentios cometiam de maneira livre, cometiam sem barreiras morais, eram de fato impuros. Então Paulo agora vai dizer para os judeus: ó, você judeu que tem a lei e que comete esses mesmos pecados, você não vai escapar da condenação. Você é um imoral como qualquer outro gentio. Não é porque você tem a lei, não é porque você tem as promessas de Deus, que o amor de Deus foi revelado a você, não é por isso que você vai ser salvo se você vive da mesma forma que um gentio, cometendo todo tipo de imoralidade. Se você vive como um hipócrita. Quem é o hipócrita? O hipócrita aqui é aquele que faz aquilo que ele condena. Ele faz na vida dele aquilo que ele condena. Então os judeus, talvez eles estavam muito seguros nas suas obras, no seu legalismo. E Paulo vai dizer: você em pecado não consegue obedecer à lei de Deus. Se você comete toda sorte de imoralidades que esses gentios cometem, você também, judeu, vai ser condenado pela lei. Daí ele dizer aí, ó, no versículo 1, se você pratica as próprias coisas que condenas, você vai ser condenado. Essas próprias coisas, o que é? As imoralidades que ele havia falado antes, que os gentios cometiam. Então, judeus, você não será salvo simplesmente por pertencer ao povo de Deus. Se você não vive como um filho de Deus, se você não vive confiando na promessa de Deus, de que é pelo Messias que você será justificado diante de Deus do teu pecado, e não pela sua tentativa de querer cumprir a lei. Um legalismo, judeus confiados nas suas obras, em cumprir a lei de maneira certinha, eles serão condenados também, porque eles estão vivendo como os gentios. O moralista é juiz das outras pessoas, segundo Paulo, para a sua própria condenação. E a hipocrisia está justamente nisso, neles cometerem os mesmos pecados que eles estão julgando nos gentios, nas outras pessoas. Jesus, lá em Mateus 7,14, ele alerta contra o julgamento hipócrita. Ele diz ali num contexto: ó, você está julgando muitas pessoas? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois você ver o cisco no olho do outro. Perigoso esse julgamento hipócrita. A Bíblia, ela não condena todo o julgamento,
Nem todo julgamento na Bíblia é proibido. Jesus ali mesmo, em Mateus capítulo 7, quando ele está alertando contra os falsos profetas, ele vai dizer o seguinte: como é que você vai conhecer um falso profeta? É pelos seus frutos. Ora, então eu preciso julgar os frutos dessas pessoas que se apresentam como profetas, para saber se estão de acordo ou não com a Escritura. Então, esse julgamento que confronta a vida humana, o padrão moral de uma cultura à palavra de Deus, na Escritura, não é proibido. Qual é o julgamento proibido e censurado? É o hipócrita, é o do moralista, é aquele que Paulo está dizendo para os judeus, para muitos judeus aqui, que estão julgando os gentios, mas cometendo os mesmos pecados. Irmãos, como há isso nas igrejas hoje, em tantas igrejas, e lamentavelmente, vindo da parte da liderança muitas vezes. São pessoas chegando de helicóptero num culto, são pessoas riquíssimas, não tem onde caber mais dinheiro, enquanto muitos da sua congregação estão passando necessidades. São pessoas que ostentam a riqueza como se o reino de Deus fosse desse mundo, como se a riqueza fosse o bem mais importante na vida das pessoas. Então, se você é pobre, você não está com Deus, você não tem fé, você tem pecado não confessado, você não caminha com Cristo. Muita distorção vindo da parte da liderança. Veja, Paulo está aqui censurando os judeus moralistas, também, claro, porventura muitos gentios que estavam ali, cristãos lutando contra os seus pecados. Ele estava censurando um alto conceito de santidade diante de Deus desses judeus, desses moralistas, mesmo quebrando a lei, mesmo sendo líderes em muitas igrejas, muitas vezes. E ele prossegue a censura no versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Olha tais coisas de novo. O que são tais coisas? Aqueles que cometem todo tipo de imoralidade, mas acreditam que estão de bem, estão justificados diante de Deus. Paulo vai dizer, o juízo de Deus é contra esses, e nós bem sabemos, ele diz. Bem sabemos aqui, Paulo está falando, ele como judeu, e os judeus para os quais ele está escrevendo ali na igreja. Por que eles sabem? Justamente porque Deus revelou a sua lei a eles. Eles são o povo receptáculo das promessas de Deus. Eles conheciam os mandamentos que sempre exortaram a nação a buscar a obediência a Deus, para que eles tivessem vida diante de Deus. Então, eles sabiam que Deus condenaria a desobediência. Quando eles olhavam, por exemplo, para o exílio do povo, o reino do norte, em 721, foi assolado pelos assírios, deixou de existir como nação, senão algumas pequenas comunidades. Em 586, na terceira investida dos babilônios, caiu Judá. Por quê? Todos os profetas disseram, por conta da idolatria do povo, a desobediência do povo. Então Paulo está dizendo, nós sabemos que o juízo de Deus virá sobre aqueles que dizem ser algo, mas não vivem como isso, não vivem dessa forma. Lá em Lucas 12, 48, Jesus diz que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E é isso, muito foi dado aos judeus, Paulo está dizendo. Então Deus cobrará muito deles. Os gentios, eles serão condenados por sua imoralidade, sim, mas os judeus que praticam essas imoralidades, confiam nas suas obras, também serão. As pessoas justas aos seus próprios olhos, segundo Paulo, não escaparão do juízo de Deus, e o judeu não constitui exceção. Hoje mesmo, lá em Israel, os judeus, nós cremos, que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, estão vivendo por suas próprias obras diante de Deus. Se eles estão esperando ainda esse Messias que para muitos ainda não veio, eles serão condenados pelas suas próprias obras, porque o pecado neles impede que eles ofereçam algo perfeito diante de Deus, e a lei de Deus exige perfeição. Em várias partes na Escritura Deus diz, você quer viver pelas obras da lei? Ok, mas faça tudo certinho, hein? Porque Tiago diz, se você tropeçar em um ponto da lei, você é culpado de todos os pontos. Percebe que não dá para viver com as nossas próprias obras querendo obedecer à lei de Deus? Nós seremos condenados. Porque se você fosse honesto como eu preciso ser todo final de dia, eu tenho que chegar diante do espelho, entender que naquele dia eu pensei muita coisa errada, eu senti muita coisa errada, eu fiz muita coisa errada, eu não dou conta, eu sou insuficiente diante do padrão da lei de Deus. Quem pode me salvar dele? Jesus. Paulo está dizendo aqui para os judeus, cuidado judeu,
Você está contestando a imoralidade do gentio e praticando a mesma coisa. Você vai ser condenado. A lei mostra isso. O juízo de Deus vai ser pronunciado diante de todos os homens segundo a verdade, diz aqui o versículo 2. Que verdade? A verdade da lei de Deus, a verdade da santidade de Deus, da justiça de Deus, da integridade de Deus, da perfeição de Deus. Paulo está dizendo para esses homens. Os homens de fato vivem querendo justificar os seus atos maus diante de Deus para escapar do seu juízo. Mas isso é uma doce ilusão. Olha o versículo 3 comigo. Tu, ó homem, está falando de maneira específica ali para o judeu moralista. E para aqueles que hoje também confiam em si, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Percebe aqui a presunção do judeu diante da imoralidade dos gentios ao seu redor? O judeu olhava e se sentia muito seguro, por ser judeu, descendente de Abraão, estava salvo, cometendo todo tipo de imoralidade. Olha a presunção, Paulo está dizendo, você não vai escapar. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para receberem o bem e o mal que fizeram com suas vidas. De fato, os homens maus, culpados, eles tentam escapar de muitas formas do castigo. Por exemplo, eu pensei em alguns modos. Eles fogem para outro país e mudam de nome. Isso é muito comum acontecer, para escapar do juízo do homem. Eles se escondem em comunidades onde a polícia não pode entrar. Favelas, becos, só eles conhecem. Eles colocam as suas causas nas mãos de, por exemplo, um advogado que nunca perdeu uma causa. Eles tentam muitas formas para escapar do seu juízo diante dos homens, mas ninguém consegue escapar do juízo de Deus. E isso é o que conta. A Bíblia diz que nossas vidas, as nossas obras, estão debaixo dos olhos de Deus. Bom, então se ninguém consegue escapar desse juízo, a questão é como eu vou enfrentar o juízo. Eu não posso escapar, então eu tenho que pensar, como que eu vou enfrentar? Os judeus moralistas estavam seguros da sua ascendência genética abraâmica, mas Paulo vai expor a ferida deles. Isso não iria livrá-los. Olha o versículo 4 comigo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Segundo esse versículo, o que Deus quer da vida dos gentios e dos judeus pecadores? Paulo está dizendo aqui, a bondade de Deus conduz ele ao arrependimento. O que Deus quer da vida das pessoas? Arrependimento. Arrependimento das suas obras más, da sua vida sem Deus, da sua vida sem uma disposição de buscar a presença de Deus e o serviço a esse Deus. Na verdade, Paulo está dizendo, o que Deus quer das pessoas, Sérgio, é conversão. Maria, Juarez, João e Júlio. Deus quer conversão, arrependimento, mas os judeus, ele não quer se arrepender, ele quer viver a sua vida confortável no pecado, como muitas igrejas têm pregado hoje. Igrejas que promovem entretenimento dos fiéis, com pregações altamente motivadoras. Você sai de lá energizado do culto, empoderado, mas morto nos seus delitos e pecados. Você sai de lá sem ter sido santificado pela exposição da palavra de Deus, sem ter ouvido uma palavra que te confronta com a tua vida sem Deus muitas vezes, e te levando a buscar ao Senhor. Você sai de lá triunfando e quebrando tudo, e na segunda-feira o teu carro quebra, você tem uma discussão com o teu marido, você tem um diagnóstico de um problema de saúde, você tem uma fraqueza qualquer, e a tua fé em Deus, já está lá embaixo, já foi embora. Porque a vida real não é isso. A vida real é dura. O mundo está debaixo de uma maldição até o retorno de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina, nos habilita, nos capacita a como enfrentar com a cabeça de pé, mas não confiados em nós. Aí é o detalhe. Confiados em Cristo, em Deus, nas promessas de Deus por meio de Cristo para a salvação. Do juízo, Paulo está confrontando os judeus aqui, o seu povo, confrontando aos gentios moralistas, de que eles não escaparão do juízo de Deus pelas suas obras, pelas suas boas intenções, pela sua autodeclaração. Eu estou bem com Deus, mesmo não tendo compromisso com a igreja visível. Paulo está dizendo, vocês não escaparão. E olha como Deus é bom. Olha os atributos divinos aqui que Deus tem derramado sobre a humanidade, judeus e gentios o tempo todo, para que eles repensem sobre sua caminhada e se voltem para Ele. Paulo traz alguns aqui, olha lá comigo.
A sua bondade aqui é a atenção de Deus, a sua gentileza, a solidariedade de Deus com a nossa miséria, a tolerância e a longanimidade de Deus, significam o seguinte aqui: é Deus não executar de logo a sentença que nós pecadores merecemos. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter passado a régua, acabou. Não foi isso que eu quis, mas Ele teve o quê? Bondade, tolerância, longanimidade. Ele falou: eu tenho um plano para essa humanidade que eu criei, e eu vou cumprir esse plano até que o último eleito seja alcançado e meu filho retorne em glória. Eu vou cumprir este plano. E estamos aqui nós, que em nossa miséria um dia ouvimos a pregação e o chamado e fomos alcançados por Deus. Deus está fazendo isso, Paulo está dizendo, com o judeu, mas muito judeu está com o coração duro, impenitente, não quer se converter. Olha aí, o final do versículo 4: ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Arrependimento aqui, uma palavra melhor, seria a conversão. A palavra no grego é metanoia. Metanoia significa uma mudança de caminho. Sabe quando você está andando por uma estrada, e aí de repente, você se dá conta que você errou, o que você tem que fazer? Você tem que voltar. Se você continua andando naquela estrada, você continua no erro. Você tem que voltar. Você quer ir para São Paulo, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Você sai de Rio Preto e você pega a BR sentido Frutal, Minas Gerais. Você vai chegar em São Paulo? Não. Você vai subir para o norte do país. Você tem que pegar o Washington Luiz sentido sul, para você chegar em São Paulo. Pois bem, tem pessoas que querem ir para São Paulo, mas pegam a BR para o norte e seguem a vida toda para o norte. Outros não. No meio do caminho, peraí, eu estou no caminho errado. Elas dão meia volta e voltam e vão para o sul, para chegar no lugar. Arrependimento é isso, esse é o sentido da palavra metanoia. Uma mudança de direção na vida. Você desperta para Deus, você acorda. Eu sempre digo, eu nunca quis ser crente, eu nunca quis conhecer a Bíblia, eu nunca quis ser pastor. Imagina, eu estava confortável lá no meu legalismo, na minha religião do passado, mas de repente Deus, me acordou. Eu estava num caminho de morte, estava num caminho errado, eu estava confiando nas minhas obras. Paulo está dizendo para os judeus: vocês estão confiando na obra de vocês. Vocês julgam todo mundo ao seu redor, não querem buscar esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, não querem se arrepender. O juízo virá sobre vocês como um furacão, e vocês serão assolados. A ira de Deus será derramada. E qual será o critério? Em segundo lugar, Paulo vai falar a partir do versículo 5. As obras humanas. Olha o versículo 5 comigo. Mas, olha a conjunção adversativa. Essa conjunção introduz algo que vai negar o que ele disse antes. Olha só. Mas, segundo a tua dureza. Deus quer o teu arrependimento, mas você não quer. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, um coração que não se arrepende, que não negocia, que não cede, que não desce do seu pedestal, acumulas contra ti mesmo. Não é para outra pessoa, que a responsabilidade é pessoal. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? A bondade de Deus tem te dado oportunidade de arrependimento, mas você não quer se converter da tua vida ímpia e perversa. Quantas pessoas a gente fala, evangeliza, chama, prega a palavra, elas não querem se arrepender. Nós sabemos, nós não somos inocentes. A porta que conduz à perdição é larga e é estreita a que conduz à salvação. Portanto, é limitado o número dos eleitos, mas nós não conhecemos eles. Então nós temos que pregar para todas as pessoas. Nós temos que chamar todas as pessoas. É Deus que conhece os eleitos. Mas a nossa obrigação é pregar, é chamar essas pessoas ao arrependimento. E muitas dizem, não quero. Visitam a igreja, vêm 2, 3 vezes, somem. Você vai visitar? Não, pastor, eu estou bem aqui, obrigado. Não querem ser confrontadas na sua vida pecaminosa para se arrepender. Paulo está dizendo isso aqui para essas pessoas. Coração duro, impenitente, não convertido, teimoso, não cede, não negocia, apegado às suas próprias verdades. E outro dia eu estava pensando sobre isso, sobre essa questão da humildade. Porque me disseram assim, não, todo cristão é um arrogante por apego só à Bíblia como a verdade. E eu fiquei pensando nisso o dia todo. Falei, Senhor, será que o cristão, ele é um arrogante, um orgulhoso, ele não cede? Ou é o contrário? Porque, irmãos, o que é mais fácil na vida? Você
ficar apegado às tuas próprias verdades e viver segundo o teu próprio caminho, ou você ter que abrir mão das tuas verdades para crer na verdade revelada por Deus? Responde para mim, o que dói mais? É claro que é muito mais fácil você viver do jeito que você acha que está certo, do jeito que você entende que agrada a Deus, do que você em determinado momento você ser confrontado com você, com o teu sistema de verdades, e ter que dizer, isso aqui está errado, eu vou crer nisso aqui. Se prepara. Então, essa pessoa que me disse isso não tem consciência. Claro, ele está morto espiritualmente, a Bíblia diz. Ele não tem consciência do que ele está falando. Arrogante e orgulhoso é esse aí fora, que diz assim, eu estou certo e você errado. Você quer ver? É a mesma coisa de um casamento com dificuldade. Você está com dificuldade no casamento? O que é mais fácil? Você lutar para manter os votos ali e ficar firme? Ou mandar o pé em tudo e procurar outra pessoa? É muito mais fácil você jogar tudo fora e vou tentar com outra, do que você ficar ali, ter que negar os teus desejos, a tua ira, a tua mágoa, tantas vezes, o teu descaso, às vezes vivendo sozinho, a dois dentro de casa, mas firme. É a mesma coisa, você tem que negar você mesmo para ficar firme com Deus na palavra dele. É isso que é difícil. Homem verdadeiro, mulher verdadeira, é aquela que luta pelo seu relacionamento, que está lá com dificuldade, mas está lutando para manter a sua fidelidade a Deus quando fez os votos diante de Deus no momento da cerimônia. Isso aí a gente pode traduzir para a vida espiritual com Deus. Paulo está dizendo aqui, há pessoas ali de coração, Deus está clamando, está alertando, está puxando a orelha, está derramando bondade, tendo paciência, mas isso vai chegar ao fim em algum momento. Quando? No dia da ira de Deus. A ira de Deus, Paulo disse lá em Romanos 1,18, ela é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É justamente isso. Deus se revela na consciência humana, em toda a consciência, na revelação geral. Deus se revela na palavra para a igreja, e muitos dizem, não quero conhecer esse Deus, não quero compromisso com esse Deus. A ira de Deus virá sobre essa pessoa. A ira de Deus não é como a nossa ira, né? A nossa ira é pecaminosa, ela é tendenciosa. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é a repulsão que ele tem pelo pecado que quebra a sua lei e mancha a sua santidade. E essa ira, ela vem sendo acumulada na ira dos pecadores. Paulo diz aí, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira. É um processo. Cada vez que o homem peca, ele está acumulando essa ira de Deus para ser derramada no dia do juízo. Então, se a vida está dura agora, vai ficar muito pior se você morrer sem Cristo. Paulo está dizendo. Está difícil agora? Vai ficar muito pior se você partir dessa vida sem Cristo. Segundo Paulo, a cada hora, minuto, segundo, o pecador está acumulando o montante da sua dívida pecaminosa. E onde está a esperança? A esperança está em Cristo. Está na misericórdia, está no amor de Deus que enviou o seu Filho. Se a ira vem de cima, a salvação, o Evangelho, a graça, também vem do céu. Quando Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. E qual é o critério? O critério da ira no dia do juízo. Paulo vai dizer, são as obras. Olha o versículo 6. Que retribuirá a cada um o seu procedimento. Pode trocar aí. Segundo as suas obras. A Bíblia toda mostra isso. Isso está em toda a Escritura. Cada um é julgado pelos seus feitos. Olha Eclesiastes 12, 14 comigo. Eu vou ler para você. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus, o último versículo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Ninguém pode pecar dentro do armário. Quer sejam boas, quer sejam más. Tem outros textos aqui, mas só esse aqui já basta. A Escritura revela isso. O padrão no julgamento são as obras. Portanto, preste atenção no que diz um estudioso, chamado William Hendrickson. Ele diz assim, não é o que a pessoa imagina sobre si mesma, mas o que ela realmente é aos olhos de Deus. Como demonstrado em sua vida, suas obras, seu compromisso com a igreja, que determina o que lhe acontecerá no dia do juízo. Portanto, não importa quem você foi aos olhos dos homens nessa vida. Não importa.
Se você foi rico, pobre, preto, branco, europeu, africano, se você foi generoso, caridoso demais, empregado ou desempregado, se tinha casa própria ou não tinha casa, se era saudável ou vivendo doente, se você tinha dente ou não, com família ou sem ela, não importa. O que vai pesar no dia do seu julgamento será quem você foi aos olhos de Deus. 2 pontos. Crente ou incrédulo? Qual foi o seu procedimento? Suas obras, seus pensamentos, sentimentos, comportamento, palavra, seus planos, o uso do seu tempo, o uso do seu corpo, dos seus dons, a sua disposição em buscar a Deus, em confiar em Jesus como teu Salvador. Deus pesará tudo isso e retribuirá as tuas obras, sobretudo sobre o teu lugar em Cristo Jesus. Se você pertenceu a Jesus ou não. E aí, há apenas 2 destinos. Olha os versículos de 7 a 10 comigo. Primeiro, vamos ver aí o destino daqueles que viveram para o agrado do Senhor, porque Deus, segundo o versículo 11, não faz acepção de pessoas. Paulo vai dizer, tanto judeus quanto gentios terão apenas 2 destinos no final de suas vidas. Ou eles irão para o céu, ou eles entrarão em um tormento eterno, a partir daquilo que demonstraram pelas suas vidas, sobretudo pela sua fé no Messias, no Cristo, em Jesus Cristo, que muitos judeus aqui, nos dias de Paulo, estavam rejeitando. E lá em Israel, uma multidão ainda rejeita hoje. E muitos gentios aqui também, que não são judeus biologicamente falando, mas também rejeitam a Jesus. Ok, Paulo está dizendo, 2 destinos para a raça humana. Primeiro, vamos ver o destino daqueles que viveram confiando em Jesus como seu Salvador. Olha comigo os versículos 7 e 10. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha o 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Preste atenção no texto. Primeiro, aqueles que viveram na prática do bem, Paulo está dizendo. Que bem é esse, hein? Que prática do bem é esse? Será que basta praticar o bem aos olhos dos homens e está tudo bem? Até rimou, né? Prática do bem aqui é o bem à luz da lei de Deus. Lembra? O que importa é a nossa vida aos olhos de Deus. E aos olhos da lei de Deus, Paulo diz em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. O salmista diz, lá no Salmo 14, Deus olha do céu para ver se há alguém que o busque. Não, não tem ninguém. Todos se corromperam. Todos. A salvação está em Jesus. Então, a prática do bem aqui, em nós é algo impossível, segundo a Escritura. Porque o pecado o pecado não nos habilita a oferecermos a Deus nada perfeito. O pecado presente em nós. Entre nós e Deus, entre nossa vida em Deus, tem que haver o quê? Um mediador. Uma obra perfeita em nosso favor. Aí sim, o que vai receber esse? Olha o versículo 10. Glória, honra e paz. Por quê? Porque o versículo 7 diz, ele procurou glória, honra e incorruptibilidade. A palavra incorruptibilidade é a vida imortal em Cristo, que Deus promete àqueles que estão nele. Então aqueles que viveram aqui, buscando glória, honra e essa vida imortal que Deus prometeu, vão receber glória, honra e paz. Paz com Deus, reconciliados pelo sangue de Cristo, e paz com os homens. Porque agora também, Deus, na unção do seu Espírito, vai te usar para você abençoar o próximo, para você ajudar o próximo. São os 6 últimos mandamentos da lei de Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Nós renascemos, nós temos paz com Deus e paz com o próximo, e paz conosco também. Vivemos seguros, não em nossas obras, mas em Cristo. Mas o destino dos ímpios é terrível. Olha os versículos 8 e 9. Mas ira e indignação aos facciosos. Faccioso aqui, a palavra é aos egoístas. Aqueles que viveram para o seu próprio ventre, para atender os seus próprios desejos, que ignoraram a Deus e ao Messias e a Jesus Cristo. O que virá? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Veja, a mesma palavra de Romanos 1,18, que sufocaram a verdade de Deus, não quiseram reconhecer esse Deus, o seu poder, a sua bondade, substituíram Deus pelos seus ídolos, pelo seu jeitinho de agradar a Deus. O que virá sobre esses? Versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem, judeu e gentil,
que faz o mal aos olhos de quem? Aos olhos dos homens? Não, porque muito incrédulo e ateu faz o bem aos olhos dos homens, mas sem Cristo, o que é esse bem aos olhos de Deus? É abominação, é presunção, é alguém sem Cristo achando que pode oferecer algo perfeito a Deus. Então, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal aos olhos de Deus, ao judeu primeiro e também ao grego, porque o versículo 11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Irmãos, essa palavra tribulação e angústia é forte. Tribulação é um tormento interno, angústia é algo externo, ou seja, de maneira plena, completa, essa pessoa será atormentada, e já começa o tormento dela aqui, porque não há paz com Deus. Não havendo paz com Deus, ninguém pode se alegrar. Salomão, lá no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer, olha, é muito bom comer, gozar do fruto do teu trabalho, ter entendimento, mas isso aí, só se você entender que vem das mãos de Deus, porque senão, quem é que pode se alegrar? Então o ímpio, porque não dá glórias a Deus pelo que vive, pelo que tem, pelo que é, ele pode até manifestar um sorriso branco, mas ele jamais será pleno dentro de si. Ele vive debaixo da ira de Deus. Ele vive irreconciliado com Deus. E em algum momento o juízo de Deus virá sobre ele. Ele já experimenta essa tribulação e angústia em algum grau aqui, mas depois muito maior. Porque há quem diga, e eu creio nisso segundo a Escritura, que o maior tormento no inferno e depois no lago de fogo e enxofre, de fato, não vão ser as chamas. O maior tormento que vai existir ali é a ausência de Deus. Porque hoje, o incrédulo e o ímpio, ele tem a graça comum de Deus, que permite que ele tenha família, carro, saúde, ele vive muito melhor que muito crente. Mas depois, no dia do juízo, acabou para ele. Acabou a compaixão, acabou a bondade, acabou o tempo de oportunidade, o kairos, para ele se arrepender e buscar a Deus. Deus vai tirar a mão e ele vai ser entregue à sua própria corrupção. Portanto, hoje, o homem não é tão mau quanto ele pode ser. Pensa no pior traste que você conhece. Ele não é tão mau quanto ele pode ser. Por quê? Porque a mão de Deus ainda está ali, em algum grau, sustentando aquela vida. Se Deus tira a mão e entrega a ele a corrupção dele, ele se mataria, ele se comeria vivo, ele mataria o outro imediatamente. O homem nesse mundo, ele não é tão mau quanto ele pode, por conta da bondade de Deus, que ainda tem segurado, ainda dá autoridade, para que pelas autoridades o mal seja contido no meio social, e por aí vai. Entende o papel da autoridade? Paulo fala em Romanos capítulo 13 sobre isso. A autoridade é ministro de Deus, para conter o mal social ainda aqui, nesse mundo amaldiçoado, mas vai chegar um momento em que vai acabar. No inferno não tem autoridade. As pessoas pintam o inferno como o diabo sendo chefão e mandando em todo mundo. É nada. Segundo a Bíblia, o diabo vai ser um condenado lá pelos séculos dos séculos, junto com todo mundo que o adorou. Vão estar todos lá nadando naquele lago de fogo e enxofre. Deus está avisando as pessoas para que elas se arrependam. E feliz daquele que abre os olhos para isso. A gente pode concluir aqui, só com algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, e para você também, que vai depois assistir a essa pregação, evite o julgamento hipócrita. Cuidado. Antes de apontar o dedo para o outro, avalie a sua própria vida. Você gostaria de ser julgado com a mesma severidade com que tem julgado muitas pessoas? Em segundo lugar, essa palavra aqui está dizendo para todos nós, você não escapará do julgamento de Deus pelas tuas obras, se você vive sem Cristo e se você vive com Cristo também. A questão é, não é o julgamento, a questão é como é que você vai estar diante de Deus no julgamento. Se você está lá, coberto pelo sangue de Cristo, aleluia, honra, glória, incorruptibilidade, paz, céu. Se você está lá pelas tuas obras, você vai ser condenado a um tormento eterno. Ninguém escapa do julgamento. Portanto, entregue-se a Cristo. Receba Cristo como teu Senhor e Salvador. Ele é a tua porta de saída desse julgamento, dessa condenação terrível. E só Ele. Em terceiro lugar, não ignore e não despreze a bondade, a tolerância e a paciência de Deus com a tua vida. Valorize o tempo de Deus, o tempo que Ele tem te dado, especialmente o tempo em que o Evangelho é pregado a você.
aqui neste lugar, em outros lugares que você ouve a pregação do Evangelho, não muita conversa, não ideia do coração e da mente de pastor, não teologia da prosperidade, não teologia do coaching, não, pregação do Evangelho, porque o Espírito Santo só atua quando a palavra revelada por ele é pregada. O Espírito Santo é coerente, gente. Se o Evangelho não é pregado, o Espírito não atua. E as pessoas são mantidas em erro, no cativeiro da sua prisão espiritual. Não estão sendo santificadas, não estão crescendo diante dos olhos de Deus. O Espírito Santo é coerente, ele só atua e abençoa quando o Evangelho é pregado. Doa o que doer, porque é o amor de Deus por nós. Você percebe o amor de Deus sobre nossas vidas nesta manhã? Nos revelando a sua vontade, nos alertando sobre o furacão da ira dele que virá, e como ele nos pegará. Sem um porão, sem um abrigo em nossas vidas, nós seremos destruídos. O abrigo é Cristo, ou então guardados pelo Senhor, protegidos pelo sangue e pela cruz de Jesus. Dois estilos de vida muito diferentes, dois grupos na sociedade em todo o tempo: os que confiam em Jesus, os que têm esse abrigo sobre sua vida, e os que não confiam. Então aproveite todo o tempo em que você está lá e o Evangelho é pregado, para você refletir como anda a sua confiança. Em último lugar, olha isso aqui: no seu julgamento, meu irmão, Deus não irá considerar as suas boas intenções, o seu desejo de melhorar, a sua boa fé, a sua doutrina, a placa da tua igreja simplesmente, o teu batismo nas águas, se foi por imersão ou por aspersão ou por outro tipo, mas Ele vai ver se você testemunhou em tua vida, se você é uma nova criatura ou não, se você vive pela obra de Cristo ou não. São tuas obras que evidenciarão se você tinha fé salvadora em Jesus Cristo ou não, e será pelas tuas obras que você herdará a vida eterna ou o castigo eterno. Esse texto aqui não é para botar medo a crente, a cristão, no dia do juízo. Pelo contrário, é para te encher de alegria, é para te encher de gratidão a Deus, porque Ele por graça alcançou a tua vida e te colocou nas mãos de Jesus Cristo. Então, aleluia, você está salvo, meu irmão. Esse texto não apavora os que são de Cristo, mas sim aqueles que irão enfrentar a ira de Deus pelos seus pecados sem Jesus ao seu lado. Esse sim. E que essa não seja a tua condição naquele dia, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, pregada foi a tua palavra, Deus. Usa essa palavra, Deus, para que cada dia mais caminhemos confiados não em nós, mas em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E que possamos, Senhor, evidenciar essa nossa confissão com boas obras para a tua glória, tendo compromisso com a tua igreja aqui na terra, participando da comunhão dos santos, sendo edificados pelos sacramentos, o batismo e a ceia, sendo edificados, Senhor, pela pregação da Tua palavra, orando em comunidade, Senhor, e sendo instruídos pela unção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a termos compromissos com a noiva de Cristo aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Ajuda-nos, Deus, que possamos ser encontrados aqui, nos braços da igreja de Cristo, caminhando aqui com compromisso com a igreja do Senhor, servindo ao Senhor nos dons que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Deus, o Senhor tem nos dado dons espirituais para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome. Que possamos usar esses dons aqui, nessa igreja de Nova Granada, e aonde quer que estejamos para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos obras que, de fato, evidenciem que não temos uma fé morta. Que seja isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.